Bom dia, meus queridos. Estamos aqui para mais um devocional que hoje nós faremos com base no texto que se encontra em Lucas, capítulo 5, versículo 10, na parte final. Eu vos farei pescadores de homens. É o título do nosso devocional de hoje. E o texto nos diz exatamente isso. Lá no versículo 10, na segunda parte, está escrito: Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. O início do ministério de Jesus é marcado pela vitória sobre Satanás no deserto, pela rejeição dos seus na sua terra de nascença, pela realização de muitas curas e pela pesca milagrosa, pela primeira pesca milagrosa, que acontece no lago de Genezaré, em que os futuros discípulos haviam passado a noite toda pescando em 2 barcos e nada ou muito pouco haviam conseguido de proveito daquela pescaria. E de repente Jesus se aproxima deles, entra no barco de Simão e usa o barco como púlpito. Ele usa o barco para ensinar a multidão que ficava à beira do lago verdades fundamentais sobre o reino de Deus, sobre a necessidade de salvação. E ao final daquele momento tão edificante, Jesus se volta para Pedro, que tinha permitido que ele estivesse no seu barco, e diz a Pedro: coloca o barco lá na região mais funda, lança as redes. E Pedro obedece, ainda que num primeiro momento ele relutasse um pouco em atender aquele pedido, mas disse: Jesus, porque o Senhor está pedindo, está mandando, eu vou fazer. Certa vez, Jesus disse: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem aquilo que eu mando? Quando Pedro fez aquilo que Jesus ordenou, o barco se encheu de peixes. Eles tiveram que pedir ajuda para os outros pescadores que haviam ficado no outro barco, à margem do lago. E o texto de Lucas 5 nos diz que os barcos quase que iam a pique, quase que afundavam. Tamanho foi o proveito daquela pescaria. Os barcos ficaram tão pesados que em algum momento tiveram risco até mesmo de naufragar. São bênçãos que Deus derrama sobre a vida da gente, que às vezes a gente não tem nem condições nem de entender, nem muito menos de dimensionar. Algo muito maior do que aquilo que a gente poderia imaginar, como disse Paulo, aos Efésios: Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós podemos pensar ou pedir. E naquele dia, naquele momento, um grande temor toma conta não somente de Simão, mas dos outros pescadores. Jesus estava ali fazendo seus primeiros discípulos a partir de uma verdade fundamental que se encontra em Lucas 5:10. Não tema, daqui em diante você vai ser pescador de homens. Não precisa, Pedro, ficar temeroso por aquilo que você viu de extraordinário. Isso é só o começo daquilo que você vai ainda ver, por ter colocado o seu barco, por ter ouvido a minha ordem e ter colocado o seu barco à disposição para que a obra fosse feita, por ter seguido a minha palavra. E agora posso dizer para você: não tema. É algo maravilhoso demais, muito além da compreensão do que você pode ter nesse momento, daquilo que Deus tem feito na sua vida, mas nem assim tema, porque Deus, Ele está usando quem você é. Pedro era um pescador e Ele diz: você será pescador, não de peixes, de homens. A partir da nossa identidade, Jesus quer nos usar para que o reino de Deus se implante no coração dos homens. Talvez você seja um médico
e Deus esteja dizendo para você nesse momento, daqui para frente você vai ser um curador de homens. Talvez você seja um engenheiro e daqui para frente Deus vai dizer para você, você vai ser um edificador de casas espirituais, onde as famílias possam habitar em segurança. Você vai construir os alicerces para que essas casas permaneçam em pé quando vier a tempestade. Deus quer nos usar do modo como nós somos, de acordo com os recursos que nós temos, e diante do desejo dele de nos usar, o que nós podemos fazer? Aquilo que Pedro fez: colocar o nosso barco à disposição do Senhor, ouvir aquilo que o Senhor tem a ministrar na nossa vida e por meio da nossa vida, e depois atender ao seu chamado, à sua vocação, certos de que Ele fará exatamente do modo como prometeu. Esse Simão, doravante chamado Pedro, foi aquele mesmo homem que em dado momento negou a Jesus 3 vezes no episódio da prisão para a crucificação de Jesus Cristo. Um homem que teve medo. O mesmo homem para quem Jesus antes falou, não tenha medo. Mas depois esse homem foi restaurado no seu encontro com Jesus ressuscitado e teve a oportunidade de declarar o seu amor pelo Senhor. E Jesus, a cada resposta de Pedro à pergunta, tu me amas? Jesus dizia, apacenta minhas ovelhas, cuida das pessoas que eu tenho colocado na tua esfera de influência, revela a elas quem eu sou, revela a elas o Deus vivo e verdadeiro. Não minta para elas, não omita o fato de que eu sou o Filho de Deus, disse Jesus. E esse Pedro, revigorado, se torna um dos principais daqueles primeiros discípulos que vieram ser colunas da igreja naquele tempo primitivo. Esse mesmo Pedro, corajosamente, é aquele que fala em Pentecostes a respeito da verdade de que aqueles judeus religiosos haviam sacrificado o Filho de Deus, apontando para eles o caminho, a restauração, a possibilidade de uma reconciliação com Deus, e milhares deles entregaram as suas vidas a Jesus Cristo e naquele mesmo dia foram batizados. Esse mesmo Pedro, já depois de haver experimentado essa pesca milagrosa de homens que aconteceu em Pentecostes, ele comparece diante do Sinédrio e mesmo tendo sido proibido de falar em nome de Jesus, corajosamente, ele entra em razão com aquelas autoridades sacerdotais e diz a eles: arrasou em vocês se é lícito obedecer aos homens antes de obedecer a Deus. Como mudou Pedro desde aquela primeira pesca milagrosa a ouvir a palavra de Jesus e essa palavra indo se sedimentando no coração dele, levando ele à maturidade espiritual a ponto de se tornar em quem Pedro se tornou. Um simples pescador que as autoridades espirituais de Israel, ao verem falando sobre Jesus com tanta propriedade, não puderam negar que ele havia estado na presença de Jesus Cristo. Meu desejo hoje, antes de tudo, é um desejo de Deus, que nós, eu e você, possamos amadurecer de tal modo no nosso relacionamento com Cristo, que as pessoas, olhando para nós, possam ter a certeza de que nós temos andado com Jesus Cristo e que nós conhecemos a Jesus Cristo. Nós temos algo que essas pessoas precisam e eu quero te pedir nesse momento que preste atenção nesse texto, escute Jesus falando também ao teu coração. Não temas, eu vos farei pescadores de homens. Que Deus te abençoe e que nós possamos estar atentos à vocação que nos tem dado o nosso Senhor.